conhecimentos técnicos, dos conhecimentos que são aqueles que são de fácil reconhecimento pelos demais, nós, na universidade, temos o compromisso, vou insistir com a palavra, de formar consciências. Fantástico, fantástico. E vocês dois trouxeram... Se a gente sabe fazer, é uma outra história, né? Mas que temos que sonhar, como diz Dom Mol, com esses objetivos. E a pergunta, professora Maria Amália, é justamente nessa direção, se sabemos fazer. O Zé Cício, ele fez uma pergunta muito interessante, ele faz o seguinte, olha, como fomentar essa mentalidade agapicêntrica nas universidades católicas? Como fazer isso? Esse é um ponto crucial. E eu gostaria de ouvi-los aqui. É um desafio. Como praticamente fomentar esse processo? Bom, eu penso que há um pensamento muito claro, que a gente pode recordá-lo aqui, não sei quem exatamente formulou dessa forma, mas eu tenho a impressão que foi Nelson Mandela, não me recordo bem. Disse mais ou menos assim, olha, se nós podemos ensinar a odiar, podemos também ensinar a amar. É um pouco isso também, em outra linguagem, que a professora Maria Amália, nossa reitora, está esmiuçando, né? Levando, né, de uma maneira muito interessante. E é verdade, é verdade. Então, eu penso que o processo de ensinar é que fica em discussão. Como fazer o ensino disso, não é? De que forma fazer o ensino disso? Aí, se a gente vai lá em Milman, de novo, uma ideia de universidade, há tanto tempo atrás, ele fala desta relação de proximidade entre o professor e o aluno. Essa ideia de uma sala enorme, assim, onde o professor chega, põe um esquema, faz uma exposição, etc., ela não funciona mais assim hoje. Nós temos aqui em Belo Horizonte, professora Maria Amália, professores de alto nível, de muita condição mesmo, inclusive gostam muito da universidade, pedindo o desligamento da universidade porque não conseguem mais atuar nas modernas salas de aula. Um deles disse assim, eu não consigo expor um assunto e cada um com a cabeça baixa mexendo no seu celular. Muitos estão em outras coisas, me dizia esse professor, aliás, um psicólogo, um doutor em psicologia, muito respeitado, uma pessoa muito amiga. Inclusive, a gente dizia assim, olha, muitos com outros assuntos, mas muitos, aquilo que a gente está falando está sendo ali confrontado com o pensamento de uma outra pessoa, é uma outra forma. Então, a forma de fazer importa muito a uma instituição chamada universidade, porque ela é especialista nisso, essa expertise da universidade, não é? Mas eu penso que fomentar a visão agapicocêntrica, onde o amor, de fato, fique como o eixo articulador de todas as dimensões, de todas as questões. Acho muito bonito quando o Papa Francisco fala de caridade política. É como se política, muita gente pensa, não combina com a palavra caridade. Caridade é uma tradução do amor, o amor político, né? Amizade social, né? Observe. Então, são formas de expressão de uma visão agapicocêntrica, não é? Que vai se expandindo para diversas áreas. Mas eu penso que a gente precisa reabilitar o termo, e mais do que o termo, num processo interpretativo, hermenêutico, mas também existencial, o sentido da palavra ágape, porque ele é desgastado. E por isso nós temos dificuldade para levar para o campo práxico. Então, sabemos fazer uma boa fala sobre isso, mas às vezes não sabemos fazer um bom exercício disso. Então, por isso que eu penso, aliás, a palavra exercício é uma palavra também muito própria do mundo universitário. Exercitar é algo mais do que fazer uma tarefa de casa, um dever de casa.
Exercitar significa justamente impregnar a realidade com a contribuição que você tem a dar no campo intelectual, do saber, etc., e deixar-se impregnar, não é? Eu costumo dizer assim, olha, a universidade, por mais que pareça o contrário, não é um lugar de passagem. E só será lugar de passagem quem não deixou se tocar pelo mundo universitário, e não só pelo seu curso. É verdade que a gente vai num determinado momento e entra na universidade. E num outro determinado momento a gente sai da universidade. Mas aqueles que entraram e permitiram que a universidade entrasse também dentro de si, jamais perderão a universidade como o ponto de referência fundamental. Não é só para o exercício da profissão que ele aprendeu lá dentro, não. Não é, não. É pelos valores que também ali foram tratados, discutidos, exercitados, não é? Aprendidos em processos pedagógicos e assim por diante. Então, para disseminar, para fomentar esta visão, ao Zé Cício, respondo, né? Vamos fazer isso, Zé Cício. Eu faço um pouco aqui, você faz um pouco aí, cada um vai fazendo um pouco. Essa possibilidade de cada um fazer um pouco me lembra o ensinamento de um grande mestre que aprendeu numa universidade muito interessante, que é a Universidade da Sua Experiência de Deus, que é a pessoa de Jesus. Jesus, num determinado momento, ele diz assim, o reino de Deus está próximo. Todos entendemos, não chegou ainda, está quase. Em outro momento, perto desse, ele diz, o reino de Deus já chegou. Olha que interessante. Então, esta visão humanista está próxima. Mas essa visão humanista já chegou. Está próximo porque nós sempre encontraremos uma forma de aperfeiçoar o humanismo. A universidade tem um papel fundamental nisso. Mas ele já chegou na medida em que nós conseguimos existencialmente, socialmente, politicamente, economicamente, fazer essas experiências múltiplas de amorosidade, não é? Para que o ágape, de fato, esteja aí, vamos dizer assim, fomentando, alimentando a alma de todos os sistemas. Pena. Eu concordo. Professora Maria Amália, agora o desafio está contigo aí. Então, é difícil falar depois dele, né? Mas tudo bem. Mas eu queria, complementando, talvez, ou colocando aqui algumas ideias, né, que eu acho que são complementares mesmo, obviamente, né, tudo que Dom Mal disse, mas eu gostaria de vamos examinar um minutinho, né, o que algumas possibilidades e algumas oportunidades de construção daquilo que Dom Mal está chamando de amorosidade, de um projeto, né? Não sei se a palavra existe, agapiano, né, nas universidades. Vamos pensar que nas universidades, né, universidades são experiências, eu acho. Antes eu queria dizer o seguinte: a ideia, a individualidade desde biologicamente muito importante. Então, a ideia de amorosidade, ao mesmo tempo que como eu disse, constitutiva do próprio ser humano, porque o outro é necessariamente importante, até mesmo para a sobrevivência, né? Para a subsistência. O bilionário, que é bilionário, ele é bilionário porque ele comprou ações de uma empresa ou de um conjunto de empresas que, de alguma maneira, dependem de vender os seus produtos, seja de maneira justa, injusta. Então, não há possibilidade de uma individualidade plena. Ninguém... e várias vezes na história já se tentou, né? A ideia de alguém que entra numa caverna e não sai nunca mais. E isso, na verdade...
a pergunta é se sobrou algo de humano num projeto desse tipo, né? Mas ele é raríssimo, é dificílimo. Então, no mundo moderno, no mundo atual, a dificuldade de reconhecer o outro é exacerbada. E eu acho que essa é a questão. É aí que a gente perde a amorosidade, né? Por quê? Porque, inclusive, quanto maior, mais complexo se torna a sociedade, mais aparece para certos grupos sociais a ideia de que o outro é desnecessário. É preciso desconstruir essa história. E é preciso ou essa experiência mesmo, que algumas pessoas, eu acho, são poucas, mas elas são poderosas, né? Podem ter. E a universidade, eu acho que é um lugar privilegiado para fazer isso. Agora, como diz Dom Mol, para fazer isso precisamos sonhar. Precisamos nós, gestores, e sonhar e criar, não todas, mas algumas condições. E eu gostaria de destacar algumas experiências recentes da universidade no Brasil, que eu acho que são facilitadoras disso. Vou dar um exemplo. A ideia de inclusão. A ideia de inclusão é importante para aqueles que foram excluídos sempre, mas é importante para aqueles que sempre estiveram incluídos. Uma família de classe média alta branca, que coloca seu filho na universidade, se a universidade for inclusiva, provavelmente proporcionará àquele estudante a primeira oportunidade na sua vida de conviver com o outro, que é de origem social, econômica, política, intelectual, diferente da sua. Então, essas experiências são importantes, porque elas são formadoras, elas são socialmente importantes, incluir os jovens, os pobres, os negros, os diferentes na universidade é importante porque isso produz ganhos imediatos para o indivíduo que está sendo incluído, ganhos a médio prazo sociais, mas é importante para aqueles que estão no topo. É uma experiência de amorosidade que a universidade proporciona. Se souber tornar essa convivência uma convivência real, se promover experiências formativas que não juntam todos necessariamente apenas aqueles... A gente tem na universidade tribos, né? Então, você entra numa sala, eu imagino que na universidade... Na PUC de Minas Gerais seja a mesma coisa. A gente entrar numa sala de engenharia, você sabe que você está numa sala de exatas. É todo mundo meio parecido. Entra numa sala de psicologia, é todo mundo... Vai na faculdade de teologia, olha uma classe de teologia. É importante que a universidade quebre essas barreiras. Num certo sentido, crie a oportunidade e saiba tornar a oportunidade de convivência importante. É uma forma... Eu vou insistir, a inclusão talvez seja mais importante para aqueles que não precisam da inclusão, essa inclusão que a gente faz no Brasil, de criar sistemas de bolsas, de acesso, que permitem, do que, mais ainda, para aqueles que sempre estiveram acostumados com o igual, com o diferente. Então, eu acho que a universidade, às vezes, da mesma maneira, isso vale, do meu ponto de vista, para as diferentes áreas do conhecimento, né? Então, isso é tudo muito importante. A segunda coisa que eu acho relevante, Dom Mol tocou nisso, né? A universidade é uma instituição intergeracional. Então, ela coloca aquilo que está passando com aquilo que está chegando, né? A universidade necessariamente coloca gerações diferentes em interação. A gente precisa garantir que essa interação aconteça de maneira produtiva. Nós não podemos permitir, tem que falar de outro jeito, né? Mas a gente devia cuidar para que um professor, e a gente tem exatamente essa experiência também na PUC São Paulo, que o professor não se sinta ele excluído, ou que o aluno ache que ele é desnecessário, porque essa experiência intergeracional é uma experiência humana importante. E ela, na universidade, se coloca de uma maneira única, né? Então, eu acho que são aspectos que parecem pouco importantes, mas que são aqueles dos quais a gente deriva o sonho de que é possível, sim, construir uma instituição
que é facilitadora, é formadora de uma perspectiva de amorosidade. Finalmente, eu queria dizer uma última coisa. Eu sei que eu estou me estendendo. A universidade é uma instituição, muito mais do que outras, que não precisa depender de sistemas punitivos para funcionar, que não precisa e não deve depender de sistemas baseados na ideia de que a gente resolve problemas com punição. Não, a gente, na universidade, deveria resolver problemas com a conversa, deveria resolver problemas não com confronto, não de maneira... Obviamente que eu quero ser respeitada como reitora e mereço respeito como reitora, não é disso que se trata, não é todo mundo igual. Mas as nossas interações não são baseadas, ou não devem ser baseadas numa perspectiva punitiva. E esta é uma aprendizagem importante, especialmente no Brasil. A gente tem um sistema de justiça retributivo, baseado em punição, nós temos uma formação familiar, muitas vezes baseada na ideia de que a autoridade se constrói com a força, e na universidade a gente tem toda a condição de tratar das relações sem basear as relações na ameaça, sem basear as relações na punição efetiva. E essa, de novo, é uma experiência transformadora na direção de uma perspectiva verdadeira humanista, porque a gente, com isso, conseguirá trazer, eu acho, para a formação dos nossos estudantes e para a contínua formação de nossos docentes e funcionários, e para servir exemplarmente de um modelo diferente de relação entre as pessoas. Então, eu não saberia responder a pergunta completamente, mas eu acho que a gente tem possibilidades que outras instituições, desse ponto de vista, a universidade é uma instituição especialmente feliz, eu acho. Muito bom, muito bom. Ficaria ouvindo aqui até... Diga, Dom Mal. Ainda bem que eu não falei depois da professora Maria Amália, viu? Muito interessante, pontos muito, muito sistematizados, muito interessantes, sim.